Bom dia, irmãos. Hoje vamos falar sobre um assunto um pouco difícil de entender. O assunto é achado em Hebreus, capítulo 6, versículo 6, que fala sobre pessoas que desviam. E fala que de tais pessoas é impossível renovar ao arrependimento. Estas pessoas recrucificam o Filho do Homem, expondo ele a uma desgraça pública. Então, como pode uma pessoa recrucificar Jesus? Não tem como pegar ele fisicamente, pregar na cruz e fazer ele morrer assim. Mas durante este tempo todo de crucificação, Jesus foi humilhado, foi ridicularizado, foi zombado, foi despido, ficou nu na cruz, expondo publicamente a desgraça. Então, como pode um crente fazer tal coisa? Vamos ler em Êxodos, no Velho Testamento, um versículo que ajuda nós a entender isso. Vamos ler em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Fala o seguinte: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, o que significa isso, tomar o nome do Senhor? Muitas das vezes, quando uma mulher casa, ela toma para si o nome do marido, o sobrenome dele sobre si. Então, ela passa de identificar com ele, com cabeça, com o marido. Então, quando nós identificamos com Jesus, nós tomamos o nome dele sobre nós. Nós chamamos de cristãos, derivando da palavra Cristo. Nós chamamos evangélicos, falando que identificamos com as boas novas que Jesus pregou, a mensagem de Jesus. Então, tomamos sobre nós o nome dele. Identificamos como seguidores dele. Tomamos sobre nós o nome dele. Tudo bem. Mas, se tomamos este nome em vão, o que significa em vão? Não significa só usando futilmente ou aleatoriamente o nome do Senhor. Significa que nós desonramos o nome dele. Vamos ler o que significa na tradução grega desta palavra em vão. Significa sem efeito, improdutivo. Nós tomamos o nome do Senhor, mas não produz santidade em nós. Não produz mudança de caráter. Não produz o efeito de nos afastar de pecado. Não produz um testemunho ao mundo. Também significa sem resultado, na maneira vazia, frívola, não verdadeira. O Senhor não vai considerar impune quem toma seu nome em vão, sem resultado, sem efeito. Então, tudo isso tem a ver com nossa investigação lá em Hebreus, com o que significa recrucificar o Senhor. Vamos supor que tomamos o nome dele
sobre nós. Nós identificamos como cristão, como seguidor de Jesus. Porém, nós desviamos e vivemos uma vida mundana. Pecamos, erramos, mentimos, cometemos adultério, fazemos sexo fora do casamento, nos mentimos, nos enganamos os outros. E tudo isso enquanto tomamos sobre nós o nome do Senhor. Que resultado? Não é que estamos pregando pregos nas mãos e nos pés de Jesus, mas estamos expondo Ele à humilhação, uma desgraça pública. Estamos publicamente expondo Ele na mesma maneira que Ele foi exposta na cruz. A humilhação, zombaria, pessoas ridicularizando o nome dEle por nossa causa. Porque nós, tendo o nome dEle, estamos vivendo de uma maneira indigna, uma maneira que faz desgraça ao nome do Senhor. Isso que significa crucificar o Senhor novamente, recrucificar o Filho de Deus novamente. No versículo, no trecho que lemos, fala que tal pessoa não pode ser renovado ou pode voltar ao arrependimento. É muito pesado esse versículo. Porém, temos que levar em consideração que muitos crentes, vivendo de uma maneira indigna de Jesus, desonrando o nome dele, nunca arrependeram. Ou arrependeram só superficialmente, arrependeram parcialmente. Este versículo que fala sobre alguém que não pode ser trazido novamente ao arrependimento, está falando sobre pessoas que avançaram significantemente na vida espiritual. Saborearam os poderes da época que virá, ou seja, o reino milenar, conhecem bem o Senhor intimamente. Não está falando sobre a grande maioria dos crentes vivendo em pecado hoje, que mal conhecem o Senhor, que mal converteram e mal arrependeram. Para tais pessoas, eu julgo que ainda existe a possibilidade de arrependimento. Por isso, estou fazendo este vídeo para falar especificamente com tais pessoas que tomou o nome de Jesus sobre si, mas estão desonrando o nome dele na vida particular, na vida diária. Então, há para vocês a possibilidade ainda de arrependimento profunda. Você pode sentir sua culpa diante de Deus e arrepender e receber de Deus uma libertação, uma mudança radical na sua vida. Em Cristo existe poder sobrenatural para nos libertar do pecado. Irmãos, vamos admitir, vamos reconhecer nossos erros. Vamos confessar nossos pecados diante de Deus. Vamos nos voltar a Cristo. Vamos mudar nosso pensar, nosso agir. Vamos clamar ao Senhor para uma salvação poderosa e completa que nos liberta de quem somos e o que fazemos, para que não trazemos desgraça ao nome do Senhor. Não expomos Ele mais esta zombaria pública por causa de nossas ações, nossa vida pecaminosa. Irmãos,
considera seriamente esta palavra. Nós somos chamados a ser santos. Não por nossa própria força, mas pelo poder de Deus, que está em Cristo Jesus. Existe nele, creia nisso, irmão, existe nele libertação, existe nele salvação de quem somos e que fazemos. Irmãos, busque Deus com todo o seu coração. Busque Ele intensamente, até você acha arrependimento profundo. Você pode confessar seus pecados. Você pode admitir que você, diante da lei de Deus, você mesmo é digno da morte. Pelo que você é e pelo que você já tem feito, você, irmão, é digno da morte. Digno de morte. Mas o Senhor pode te resgatar disso. O Senhor pode te salvar totalmente. O Senhor pode te transformar até a própria imagem dele. Irmãos, gostaria de recomendar um livro nosso que está disponível no site, que a gente vai indicar no final deste vídeo, o livro cujo título é Arrependimento para a Vida. Neste livro, talvez você achará de Deus mais entendimento, mais esclarecimento e, seguindo a vontade de Deus, um arrependimento mais profundo. Deus te abençoe, irmão. Amém.